A questão é que se nós somos capazes de ser saudáveis e jovens, por que nós ficamos doentes? Uma das razões mais importantes é o estresse. Eu irei mostrar agora como o estresse funciona, usando células e então pessoas. Então eu coloco células em uma placa de Petri e eu coloco o grupo em dois conjuntos. Em um conjunto eu coloco nutrientes na frente das células. Na outra eu coloco toxinas na frente das células. Eu coloco elas de volta na incubadora e eu volto depois de um tempo e tiro eles. Onde você acha que as células estão em cada experimento? Quando você volta, quando os nutrientes estão na placa, as células movem em direção aos sinais, como sinais positivos de crescimento. Mas quando toxinas estão no prato, as células movem para fora dos sinais negativos ameaçadores. Então, quando a célula vê algo que dá crescimento, elas movem para o sinal, com os seus braços abertos para recebê-lo. Mas se as células veem toxinas, então o que elas fazem é, elas se movem para longe do sinal e se fecham completamente. Células não podem ser abertas e fechadas ao mesmo tempo. As células não podem se mover para frente e para trás ao mesmo tempo. A conclusão: as células podem estar em crescimento ou elas podem estar em proteção, mas elas não podem estar nos dois ao mesmo tempo. Então, resumidamente, as células movem para os sinais positivos quando elas estão em crescimento. Elas são atraídas para os sinais. E as células moverão para longe dos sinais negativos. Elas serão repelidas, mas elas estarão em proteção. Mas há sinais que não são positivos ou negativos. Eu chamo eles de músicas de elevador. Você entra no elevador, você não dança, mas você não fica doente. Mas a mesma coisa acontece em humanos. A mente irá perceber o ambiente, e se ela vê o que acredita ser uma ameaça, ela enviará um sinal para as células, dizendo a eles que o ambiente não é suportado. E o sistema é chamado eixo adrenal hipofisário da hipófise. O hipotálamo é a parte do cérebro que interpreta a percepção. Quando o hipotálamo vê o estresse, ele quer dizer para todo o corpo que algo está acontecendo. Então ele envia um sinal para a glândula pituitária, no qual é chamada glândula mestre. Essa glândula envia sinais para 50 trilhões de células. Mas se for uma ameaça, ela enviará um sinal para a glândula adrenal. E o entendimento comum das glândulas adrenais é lutar ou fugir. Então as glândulas adrenais liberam hormônios do estresse no corpo. E a primeira coisa que o estresse e os hormônios fazem, e eu irei fazer uma frase do livro de psicologia que diz: os hormônios do estresse fazem com que o sangue vá preferencialmente para os braços e pernas. E por que a preferência por braços e pernas? Para que você possa correr ou lutar. Se o sangue está preferencialmente indo para os braços e pernas, onde estava o sangue antes de ir para os braços e pernas? Ele estava nas vísceras. E qual é a função das vísceras? Crescimento, saúde, manutenção, ok? Então a lógica: se o sangue deixa a víscera, o que acontece com a sua capacidade de crescer e se manter? Irá acabar, e a razão é que quando você está em proteção, você para de crescer. Então, assim como uma célula única, todo o corpo está em crescimento ou em proteção, mas não os dois, não no mesmo tempo. Algumas pessoas pensam no crescimento de um bebê para uma fase adulta, mas todo mundo precisa crescer todos os dias. Mesmo se você tiver 100 anos de idade, você precisa crescer todos os dias. E a razão é que suas células estão morrendo todos os dias. Bilhões e bilhões de células, como revestimento do intestino, têm que ser substituído a cada 3 dias. Esse é o motivo pelo qual a quimioterapia é muito tóxica, porque a quimioterapia mata células em divisão, que são células cancerígenas ou células normais. Esse é o motivo das pessoas que estão em quimioterapia terem problemas com digestão e também perdem seus cabelos e eles não voltam, e a pele não cresce bem. Então, se os seus dias estão cheios de estresse, então você está colocando muitos hormônios no seu corpo, direcionando-os para lutar ou fugir. E esse é o motivo que você começa a ficar doente quando você está estressado. Porque você não está substituindo as células em uma taxa normal. Agora, há outro importante efeito sobre o estresse. Quando os hormônios vão do hipotálamo para a hipófise e então para a glândula adrenal, eles substituem os hormônios do estresse. Como eu disse, os hormônios do estresse fazem com que o sangue saia do intestino para a periferia,
porque os hormônios apertam as células do sangue no intestino fechado. E a função dos hormônios do estresse é pegar a energia do corpo e fazer tudo correr e lutar. Então os hormônios do estresse irão desligar as funções das coisas, que não serão precisas em lutar ou fugir. Um dos mais importantes usos de energia no corpo é no sistema imunológico. E agora pense nisso, a lógica. Vamos dizer que você tem uma infecção bacteriana e você tem diarreia. E um leão está te perseguindo. O quanto de energia você deveria colocar em lutar nessa infecção? E o quanto de energia você deveria colocar em fugir do leão? Esqueça o sistema imunológico, porque se o leão comer você, então a bactéria é problema dele. Então o problema é esse. Hormônios do estresse desligam o sistema imunológico. E o significado é: cada um de vocês, nesse exato momento, está infectado com quase todas as doenças e germes que um humano tem. Nesse momento, se eu pegar um exemplo de sangue, eu irei mostrar que todos vocês têm vírus e bactérias e parasitas no corpo. E você pode dizer: bem, se eu estou infectado, então por que eu não estou doente? Porque o seu sistema imunológico está trabalhando devidamente e ele suprirá esses parasitas e germes. Mas no momento que você começa a desligar o sistema imunológico, então esses organismos começarão a crescer novamente. Então a ideia de você pegar uma doença não é verdadeiramente verdade. Você já tem essa doença. Os médicos chamam esses germes e parasitas de organismos oportunistas. Então, se você está estressado e você desliga o seu sistema imunológico, então você dá a esses organismos a oportunidade para então fazer a doença prosperar. E ainda, quando nós temos algumas dessas doenças, nós vamos para o médico e eles nos dão drogas para matar os germes e bactérias. Bem, isso é muito útil se a doença está indo muito rápido. Esse não era o problema em primeiro lugar. O problema foi o estresse que desligou o sistema imunológico. Então, para se curar, ok, tratar a doença, mas também tratar o estresse. Então, agora nós temos dois problemas com o estresse. Ele desliga o crescimento e ele desliga o sistema imunológico. Há um terceiro problema, no qual eu chamo, ele está adicionando mais estresse. Quando você está em lutar ou correr, você pensa que você usa o seu raciocínio consciente ou um comportamento de reflexo? Você usa o comportamento de reflexo. Então, muito importante, escute. Os hormônios do estresse, eu disse antes, apertam as veias do sangue no intestino, fazendo o sangue ir para a periferia. Mas quando os hormônios do estresse vêm para o corpo, eles também vão para o cérebro e eles apertam as veias do sangue na frente do cérebro, onde a consciência está, para impulsionar mais sangue para trás por comportamento de reflexo. Isso significa que quando você está estressado, você é menos inteligente. E pelo meu exemplo, eu te dei as pessoas dos Estados Unidos, e a razão é que o governo sabe disso. E desde o 11 de setembro, eles mantêm na mídia, nos jornais, nas televisões, mais estresse, e o resultado é muito importante. E a importância é a seguinte: desde o 11 de setembro, todo ano, as companhias farmacêuticas têm feito 20% a mais de faturamento todo ano. Em 5 anos, um faturamento 100% maior vendendo drogas. Então é importante perceber que o estresse afeta você em diferentes níveis, mas em todos eles resultam em desligar a sua vida. Agora o problema é, quando nós estamos nessa direção, em proteção, nós desligamos o crescimento, e é aí que a doença começa. Então, quando nós estamos nesse lado da escala, a proteção leva a doenças e crescimento leva a bem-estar. E eu disse, o que causa essa doença? A resposta é o estresse. Agora aqui está o problema que as pessoas não percebem. Se eu apenas remover o estresse da minha vida, aonde eu estou na escala? No zero. Se você quer o bem-estar, não é apenas ficar na ausência de estresse. Você precisa da alegria e do amor para crescer. Então, se você está em um lugar no meio, você não está num real crescimento e no bem-estar real. Então, o estresse sozinho não é o problema. O que nós precisamos é de mais amor, mais vida e mais felicidade.